muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você. A minha oração e o meu pedido é que você tenha um dia abençoado, um domingo na presença do Senhor, um domingo importante para a nossa cidadania brasileira, onde estaremos indo às urnas, votando naqueles que vão ser os ministros do Senhor. E eu não poderia deixar de deixar uma palavra para você nessa manhã, e eu gostaria muito de que você acompanhasse comigo a leitura no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, que é um texto que fala sobre as autoridades que estão a serviço do Senhor. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Um cristão, ele é um cidadão consciente dos seus deveres. E quais são os nossos deveres diante das autoridades? Paulo traz uma afirmação: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Essa é uma ordem de Paulo à igreja, aos crentes de Roma. E Paulo escreve isso numa época em que a autoridade de Roma era Nero. E todos nós sabemos dos males que Nero trouxe para os cristãos naquela época. Mas nem por isso Paulo disse que ele não era uma autoridade instituída por Deus. Por quê? Paulo traz algumas razões. Primeiro, por que devemos estar sujeitos a todas as autoridades? Porque não há, em hipótese alguma, não há autoridade que não proceda de Deus. A presidência da República, o governador do estado, o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, todos esses são autoridades que procedem de Deus. A segunda argumentação que Paulo traz é porque elas procedem de Deus e por Deus foram instituídas. O voto é um instrumento que Deus usa para instituir a autoridade que Ele quer. A terceira razão que Paulo dá para que a gente possa estar sujeito às autoridades é porque quem resiste à autoridade instituída por Deus, obviamente, está resistindo ao próprio Deus. Então, esses slogans agora que estão se criando de um tempo para cá, que eu sou resistência, você está resistindo a quem? Você está resistindo à instituição que Deus colocou? Nós devemos estar sujeitos e não sermos resistência a qualquer que seja a autoridade colocada por lá. A quarta argumentação que Paulo usa para que a gente esteja sujeito à autoridade é que a gente não tem que ter medo delas. Se nós fizermos o bem, seremos aplaudidos, louvados, elogiados por ela. Se nós procedermos o mal, por elas seremos castigados e punidos. Por quê? Porque elas foram colocadas por Deus ali justamente para punir quem faz o mal, para ser vingador daqueles que fazem o mal diante daqueles que fazem o bem. Então, se você faz o bem, se você está em dia com as suas contribuições, com os seus impostos, com os seus tributos, você não tem que temer a autoridade. A quinta razão que Paulo dá, que é bem interessante, é que as autoridades são servas do Senhor.
Eu gosto muito desse versículo. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Ministro aí é servo, é diácono, né? Diaconia, ministro de Deus para teu bem. Então, a quinta razão que Paulo dá para que a gente possa estar sujeito à autoridade é porque ela é serva de Deus para o nosso bem. Ela está ali para fazer o que Deus quer. Ora, mas a autoridade que lá está não está fazendo o correto. Bom, ela vai prestar conta a quem a colocou ali. Então fica tranquilo com relação a isso. Aqueles que foram colocados por Deus lá e não estão executando aquilo que tem que fazer serão cobrados pelo próprio Deus no seu tempo oportuno. A sexta razão que Paulo dá para que a gente esteja sujeito às autoridades é por uma questão de consciência. Versículo 5, né? É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, para uma consciência pura, para uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens, de que você não está devendo nada a ninguém. E é essa a sétima e última razão que Paulo dá. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. São exorbitantes, são desumanos. A nossa função é pagar, porque elas estão ali a serviço de Deus. Então, essas razões são mais do que suficientes para que no dia de hoje a gente exerça o nosso dever de cidadão. Estejamos orando por essas autoridades, porque é isso que Paulo fala também a Timóteo na primeira carta, que nós devemos orar pelas autoridades. É o que nós vamos fazer agora. Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a oportunidade de exercer o nosso papel de cidadão e de um cidadão cristão. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos direcione na ida às urnas, que o nosso voto seja um voto consciente, possamos votar não por uma questão de favor a algum político. Não, devemos ter a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso dever diante de Ti. E que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, não escolhendo aqueles que sabemos que se opõem à Tua palavra. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender qual é a Tua boa vontade para nós e nos direcionar no nosso voto no dia de hoje. Esteja conosco nesse dia, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz e que você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.